Boa tarde, gente. Estamos aqui para o nosso 23º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósito para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren. E hoje o nosso tema é Como Crescemos. E antes da gente iniciar esse tema, eu já queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens diárias que estamos fazendo nessa sequência, que serão de 42 dias. Então já se inscreve para ficar por dentro de todas elas. Então vamos iniciar aqui como crescemos. A primeira passagem é Efésios 4:15, que vai dizer: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. E Efésios 4:14, que vai dizer: o propósito disposto para nós não é que continuamos como crianças, né? O objetivo de Deus é que a gente cresça espiritualmente, desenvolva as características de Jesus. E é necessário para isso um compromisso intencional, gente. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos querer crescer espiritualmente, né? E isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Quando os discípulos decidiram seguir a Jesus, eles primeiro decidiram e depois eles foram fazendo todo o passo a passo para esse crescimento espiritual em semelhança a Jesus, né? E tudo que a gente precisa é decidir querer crescer. E nada influencia mais na nossa vida do que os compromissos que nós queremos e desejamos assumir. É nesse estágio de comprometimento, né, que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus na vida delas, porque muitas pessoas não querem ter um compromisso. Elas querem apenas estar, digamos, na igreja, no culto aos domingos e nas quartas-feiras e ok, para ela já é o suficiente, mas a gente sabe que não é bem assim. O crescimento espiritual depende de nós, depende da gente decidir isso e da gente querer e buscar por isso também, né? E toda escolha tem uma consequência eterna. E o ato da gente não escolher também é uma escolha, né? Quando a gente fica naquele em cima do muro, quando você não decide por algo, você já está decidindo. Então a gente precisa ter esse ato de decidir realmente, ter essa ação de querer crescer espiritualmente, crescer em Cristo Jesus. E esse processo de crescimento espiritual, ele tem duas partes, a nossa parte e a parte de Deus, né? Uma vez que a gente tenha decidido crescer e seguir a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Quando a gente decide, né, viver uma nova vida, crescer em Cristo Jesus, seguir os passos dele, né, a gente precisa ter atitudes diferentes. E precisa também se livrar de alguns procedimentos antigos. Além de agir de forma diferente, a gente precisa se livrar de coisas que não nos levam a esse propósito de crescimento espiritual, né? E essas mudanças de hábitos, né, precisam ser intencionais. E primeiro a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E a Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade nele. E nesse versículo a gente vê as duas partes, né? A ação e a efetuação. A ação, que é a nossa responsabilidade, e a efetuação, que é o papel de Deus no nosso crescimento espiritual. E a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele trabalha conosco, não apenas em nós, né? Além da gente ter essas mudanças, a gente precisa estar buscando e tomando essa decisão de deixar que ele faça as mudanças em nós. Então nós precisamos trabalhar juntos, né? Em conjunto, com ações, com mudanças de pensamento e com a gente permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida também. E Deus deu a você uma nova vida, né? E agora é responsabilidade sua desenvolver com temor e tremor. E a gente também precisa, para esse crescimento espiritual, reprogramar o nosso piloto automático, né? Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é
induzida por uma atitude, né? Todo comportamento antes iniciou aqui na nossa cabeça para depois virar uma atitude. E em Provérbios 4:23 vai dizer: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Primeiro a gente pensa, depois a gente materializa. E toda atitude, todo comprometimento, toda ação que a gente faz primeiro começou aqui na nossa mente. Por isso é importante a gente ter muito cuidado com o que a gente pensa e também fazer estratégias para blindar a nossa mente também. Isso é muito importante. E ele deu um exemplo aqui de como as coisas, dessa questão do piloto automático, né? Quando a gente não muda a raiz do problema, que são os pensamentos, o nosso modo de pensar, coisas que a gente passa a fazer por apenas um hábito, digo assim, que não foi realmente trocado nossos pensamentos por aquilo, acabam se tornando, não sendo cumpridos com o tempo. Você deixa de fazer, porque você não mudou no seu pensamento a importância daquilo para sua vida. E aqui ele falou, né? Muitas pessoas falam, vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar-me atrasar e de ser mais organizados. Mas quando você só coloca isso, vou fazer isso e pronto, mas você não mudou a raiz do problema, você não mudou a sua mentalidade em relação àquilo, você vai se esforçar para comer menos. Por quê? Porque eu tô acima do peso. Mas o que isso vai acarretar na sua vida? Enfim, você tem que trabalhar todo um pensamento para que aqui na sua mente fazer sentido para você parar, se esforçar para comer menos. Porque se você só diminuir a sua comida ali, daqui a um tempo você não vai estar mais cumprindo com aquilo. E aí em Romanos 12:2 vai dizer: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Toda mudança deve ocorrer primeiro na nossa mente. Em Efésios 4:23 vai dizer: deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e das suas atitudes, né? A gente precisa renovar mesmo todos os nossos pensamentos quando a gente decide que a gente quer crescer espiritualmente. E o Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda de ideia, né? Da maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. A gente fala, né, que esse arrependimento a gente vê tanto na Bíblia, né? Mas isso não é só sobre pecados, é também sobre o que você pensa, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Todas as vezes que você tem essa mudança de ideia, você está fazendo o seu arrependimento. E a gente tem dois estágios, duas etapas, né, para que a gente venha ter esse crescimento espiritual. Primeiro, a gente tem que deixar de ter pensamentos imaturos. O que são esses pensamentos imaturos em sua suma? Pensamentos egoístas, que só dão um sentido e só favorecem a nós mesmos. Em Romanos 8:5 vai dizer: os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Quando a gente só pensa nas coisas que é desejo próprio, só favorece a nós mesmos, nós temos pensamentos imaturos, egoístas, e a gente precisa fazer essa alteração mental, né, desses pensamentos egocêntricos. E o segundo estágio é a gente começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros. A gente viu que a maioria dos mandamentos são voltados para o amor para com o outro, de você fazer algo pelo outro, de você mudar seu pensamento com outra pessoa. Então a gente tem que parar de ter esses pensamentos imaturos, egoístas, pensando em nós mesmos, e começarmos a pensar também mais nas outras pessoas. E nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. Então a gente não pode apenas, né, esse crescimento espiritual não é apenas um crescimento bíblico ou um conhecimento sobre a Bíblia. Isso também precisa estar enraizado nas nossas atitudes. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, é um relacionamento e um estilo de vida. E a essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros e não em nós mesmos. Esse tipo de pensamento não é natural, a gente deixar de pensar em nós mesmos e pensar no outro. Mas
ele é raro e árduo, né? Mas a gente precisa disso e deixar que o Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas para que a gente tenha um crescimento espiritual. E o tema para refletir nesse dia é: nunca é tarde demais para começar a crescer. O versículo para a gente meditar e memorizar é Romanos 12:2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. E a pergunta para você meditar nesse dia é: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Em que área da sua vida você precisa deixar de ser um pouco egoísta e pensar em si próprio e entregar nas mãos de Deus para que Ele abra para você oportunidades, né? Para você começar a trabalhar isso, de pensar também mais no próximo, para você ter esse crescimento também espiritual. Que a maioria das coisas que a gente vê na Bíblia relacionadas ao crescimento espiritual é justamente voltado para isso, para você deixar de pensar, de ter pensamentos egoístas e egocêntricos e começar a pensar assim como Jesus fazia, mais nos outros do que nele mesmo. Então que você reflita nisso nesse dia, que isso venha fazer sentido para você essa mensagem. E caso você sinta também de enviar esse vídeo para outra pessoa, para que ela reflita também sobre este tema, você envia. A intenção de todos esses vídeos é compartilhar a mensagem de Deus para que ela alcance mais pessoas. Espero que você tenha um ótimo dia abençoado por Deus e até amanhã na nossa próxima mensagem.